Olá, minha gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Cima da Unidade, celebrando nossa história e identidade. E hoje vamos falar de um tema importante, vamos falar sobre educação. Educação de Simão Dias, e vamos lembrar também das instituições de ensino. Hoje como convidado, nós temos o professor Denison Deda de Aquino. Ele que também já foi prefeito aqui do nosso município de Simão Dias e tem muita história a contar relacionado a esse tema. Então vamos falar com Denison Deda a partir de agora. Denison, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer para a gente recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Valdeir. Obrigado, pela lembrança. Obrigado ao Silvio, pelo convite, agradecer também os trabalhos aqui do nosso amigo Lucas. Isso. E agradecer a todos que estão nesse momento, nos assistindo e que vão nos assistir ao longo dos tempos, já que esse programa vai se perpetuar na história, vai ser gravado e vai estar aí disponível em vídeo na internet. Pois bem, meu caro Denison, nós estamos com um tema importante que é a educação simondiense. Então vamos começar lá do início, do início da educação, da escolarização do município de Simão Dias. Conta aí pra gente como foi que aconteceu. Eu vou fazer um relato breve, como já é sabido por algumas pessoas, eu gosto muito de história, aliás, minha carreira profissional começou, trabalhando com história, E eu acho que é importante fazer esse registro, até o século XIX, até o final do século XIX, início do século XX, a educação no Brasil, e representa também a educação em Sergipe, em Simão Dias, era da mesma magnitude, era uma educação ainda voltada para as casas, para os lares. Você não tinha um ensino primário com um prédio físico estadual, municipal, federal para abrigar essa escola. O que havia eram escolas isoladas. Isso porque, primeiro, a educação começa no Brasil na Casa Grande Senzala, onde os senhores de engenho contratavam profissionais, os mestres e geralmente as mestras. A educação era exercida principalmente, na sua esmagadora maioria, por mulheres, e essa escolaridade era feita na Casa Grande, do senhor de engenho para os seus filhos. E ali ele tinha o ensino, vamos dizer assim, as primeiras letras, a alfabetização, o ensino primário, como antigamente era chamado, que é hoje o ensino fundamental, era em casa. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação, apenas os mais abastados e aqueles que estivessem no núcleo familiar do senhor de engenho. Isso ainda no Brasil Império. Depois, com o decorrer do tempo, você vai tendo algumas possibilidades de pessoas, de uma classe média, uma burguesia começa a enriquecer, e essas pessoas começam também a fazer a contratação de professores para as suas casas, para ensinar os seus filhos e a parentela. Isso se dá até o final do Império. Em 1889, com o advento da República, ainda não há mudança nisso. A educação primária, vamos dizer assim, o fundamental hoje, ela fica a cargo exclusivamente dos estados. Os municípios não fazem educação, não têm responsabilidade nenhuma sobre a questão da educação. A educação cabe ao Estado. E o Estado no início da República, não trabalha na direção da construção de prédios para abrigar essas escolas, até porque a escola ainda não está instituída. Com o advento da República, a necessidade da República se mostrar como uma alternativa melhor do que a monarquia, aí pensa
baseado nos ideais positivistas da República, de dar mais igualdade, dar mais democracia, né, ao processo educativo. E aí surgem essas escolas isoladas, que são aqueles núcleos, a professora, né, que tem uma formação mínima, consegue em sua residência mesmo, às vezes até começa a ensinar o seu filho, e a partir dali surgem outras pessoas que vão, de certa forma, pagando por essa educação para que essa senhora possa oferecer educação também para os filhos daqueles vizinhos, daquelas pessoas que estão ali ao redor. Aí começam a surgir as escolas isoladas, que é encampada pelo Estado. Passa a ser uma instituição do Estado, mas não é num prédio público, é na casa da professora. E isso se dá o nome de escola isolada, né? Então, essa é a educação até mais ou menos aqui no município de Simão Dias até 1925. É esse modelo de educação Então, que nós até temos. essa data só eram escolas isoladas. Exatamente. Que ficavam nas casas das professoras. Exatamente, exatamente, né? E aí depois E aí a gente pode ver essas professoras, nós podemos citar exemplo aqui, né? A primeira mestra que eu tenho notícia e de que tem esse papel fabuloso, outras existiram, mas a história não gravou o nome dessas valorosas mestras, né? Mas uma que eu acredito que nós devemos considerar como a patrona da educação em Simão Dias, é a mestra Dona Otaviana Odília da Silveira. Inclusive, vamos mostrar, Lucas, a imagem da professora que está aí, para que todos possam conhecer a imagem dela, a fotografia da professora, em que Denilson aí está se referindo. Vamos esperar a imagem aparecer, para que a gente possa observá-la. Mas enquanto a imagem não aparece, você pode continuar o seu pensamento. Mestra Otaviana, como era chamada na época, né, era o que nós tínhamos de referência como educação aqui no município de Simão Dias. Veja, educação de escola isolada, na casa das professoras, né? Essa mestra, né, que inclusive dá nome a uma escola do povoado Brinquinho, né? A escola do povoado Brinquinho é uma escola municipal Otaviana Odília da Silveira. Essa escola, ela presta uma homenagem, né, muito importante a essa que eu considero a patrona da educação em Simão Dias, né? Mestra Otaviana é citada até 1950, né, como uma referência da educação. Os jornais da época, né, a Semana, o Ideal, trata Dona Otaviana como uma figura das mais ilustres do município de Simão Dias. É assim que noticiava. Quando o mestre Otaviana fazia aniversário, todos os alunos iam, né, ela já velhinha, iam agradecer ao trabalho devoto de Dona Otaviana, né, pelos relevantes serviços prestados à educação de Simão Dias. É importante também lembrar, né, pouco depois, aí aparece Dona Olda do Prado Dantas, né, que vem a ser a avó da psicóloga, né, a tia-avó da psicóloga Renata Dantas. Aqui Dona Otaviana, né, Dona Otaviana Odília da Silveira, né? E, inclusive, ela atuou como diretora, uma das primeiras, na verdade, ela foi a primeira diretora não oficial da Fausto Cardoso, do Grupo Fausto Cardoso, né? Só que eu não sei exatamente o motivo que isso não se deu. Eu não quero crer que tenha sido machismo, né? Eu não quero crer nisso, mas não me sai da cabeça essa possibilidade também, né? Mas, por algum motivo, ela dirigiu aquela escola, mas ela, né, não está no panteão dos diretores daquela escola. Ela dirigiu extraoficialmente, né? Dona Otaviana Odília da Silveira. Também fazer jus à mestra Dona Olda, né? Nós temos imagens também dela, mas ela está com outras pessoas. Sim. Coloca aí, por favor, meu caro Lucas, algumas imagens que tem aí, outras fotografias. Ela deve estar na escadaria lá do Fausto Cardoso. Ela exatamente. Está mais seus alunos. Isso. Veja se coloca outra foto
com mais qualidade. Tem outra aí para a gente mostrar aqui. É uma outra que ela está mais embaixo, né? Isso. Para a gente mostrar quem foi também a Dona Olda, outra figura importante da educação simondiense. Até chegar em Dona Olda, faz importante que até bem pouco tempo, quando eu digo bem pouco tempo, até a década de 60, início de 70, nós ainda tínhamos escolas isoladas no município de Simão Dias. Veja, a Fausto Cardoso, ela veio para congregar todas essas escolas isoladas. O Estado queria fazer escolas modelos, né? E a Fausto Cardoso era uma escola modelo do Estado de Sergipe. Nós tivemos uma da mesma monta e com o mesmo padrão arquitetônico, né? Neoclássico, com aquela águia fronteiriça, né? Que tem frontispícia, né, que está na fachada era uma característica do governo Graco Cardoso, né? Aquelas construções neoclássicas com aquela águia em cima. A águia identificada com a sabedoria, com a inteligência, com a tenacidade, né, com a educação também. E é importante fazer ciente também, né? Nós tivemos mestras valorosas aqui. Por exemplo, Dona Maria Rabelo Barreto, né? Que dá nome à escola da Salobra. Foi uma mestra de escola isolada também, né? A esposa do finado Zé de Antero, né? Foi uma mestra de escola isolada também. Dona Nália, a avó, né, do vereador Roberval, ela foi uma dessas mestras de escola isolada. Depois ela foi ser diretora de um grupo do município, mas antes disso ela era professora de escola, né, isolada. Por quê? Porque o Fausto Cardoso não conseguiu abarcar todas aquelas escolas. Ele abarcou aquelas escolas que ficavam na zona urbana. As da zona rural continuavam ainda a ter que existir porque não podiam trazer essas crianças e essas mestras para virem ensinar no Fausto Cardoso. Então, a Fausto Cardoso veio com o intuito de abraçar todas as escolas isoladas, mas ela terminou só abraçando as escolas isoladas, abarcando as escolas isoladas da sede do município. Ficando ainda o interior, como disse a você, até bem próximo da década de 70, nós ainda tínhamos escolas isoladas com essas mestras que eu falei para você, e muitas outras, uma Dona Martinha também, que trabalhava ali naquela região do Cumbe também, muito, muito interessante. Eu tenho um documento que meu avô foi inspetor escolar dessas escolas, né? Carvalho Deda foi inspetor escolar dessas escolas isoladas, e certa vez, eu tenho um documento dele, ele fazendo um relatório que essa senhora, Dona Martinha, estava muito doente. E alguns meses que ela não estava conseguindo dar aula. E meu avô vai até essa escola isolada e constata o zelo dela com o material escolar, o zelo dela pelo diário de classe, mas ela estava sem poder, e meu avô recomendando que o Estado promovesse a aposentadoria dela por invalidez, porque ela estava, coitada, sem condições de trabalhar. E essas professoras eram verdadeiras devotas, né? Elas praticamente não recebiam nada. O que o Estado pagava era uma quantia irrisória para que elas pudessem se manifestar. Então, com relação às escolas isoladas, o Fausto Cardoso vem justamente para tornar, através de um prédio público, você centralizar a educação. Volto a repetir, até essa data, as escolas era de competência, o ensino primário era de competência do Estado. O município não tinha competência nenhuma para legislar ou para fazer educação, competia apenas ao Estado. Então, em 1925, em 1913, se planeja essa ideia dessas escolas para substituir as isoladas ou para abarcar as isoladas. Isso tem início em 1913. A Fausto Cardoso aqui só vai ser inaugurada em 1925. A gente tem uma lacuna de 12 anos aí. Inicialmente, a escola foi planejada para ser construída onde é hoje a Praça do Cemitério. O grupo, a vigilância sanitária da época, embargou a obra por ali se tratar uma área próxima ao cemitério. E aí eles encontram uma outra área. O governo Graco Cardoso, ele queria, né, um local que desse visibilidade a essa obra que o Estado estava propondo,
E aí ele encontra uma área ali próxima à Igreja da Matriz, local onde foi fundado o município de Simão Dias. E ele não tem dúvidas, ali é o lugar. E eles começam a fazer as primeiras escavações e dizem algumas histórias que ali se encontraram restos, vestígios, né, mortais de seres humanos. Né? O que leva a crer que possivelmente, quer dizer, ele saiu da praça onde é o cemitério São João Batista, porque se tratava de um cemitério. E ao que tudo indica, foi construído em cima de um cemitério também. Né? E tudo indica também que era um cemitério de nossos primeiros habitantes. Né? Ou seja, deviam ser ossadas de muitos indígenas. Né? Com certeza, se ali realmente, de fato, como diz a lenda, foi um cemitério. O fato é que a Fausto Cardoso, né, foi inaugurada em 1925, no governo de Maurício Graco Cardoso, e aí vem uma situação interessante, né? O porquê do nome Fausto Cardoso. Né? Eu gosto muito da história e a gente, né, tem o dever de partilhar isso também. Primeiro, para chegar no nome, a escolha do nome, né, primeiro a gente precisa conhecer quem foi Fausto Cardoso. Coloque Fausto Cardoso para mim aí, por favor. Ele está aí também nas imagens. Mas pode ir falando que vai aparecer mais do Fausto Cardoso, né, foi um professor. Olha, veja a coincidência. Antes de chegar em Fausto Cardoso, a história do município está intrinsecamente ligada com professores. Nosso primeiro prefeito, né, o Rafael Arcanjo Montavão, era advogado e professor. Olha que interessante. Nosso primeiro prefeito, município autônomo, emancipado, tem como prefeito um professor. Interessante. Aí o Fausto Cardoso, né? Fausto Cardoso, que tem uma atuação muito importante, né, na história pública de Sergipe. Fausto Cardoso era um advogado, era um filósofo, era um poeta, né? Era um professor, né, e foi deputado federal por algumas legislaturas pelo estado de Sergipe. Para você ter uma ideia, Fausto Cardoso, ele lecionou e ele foi responsável, né, por uma parte da educação no município do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era capital, né, da República, né, e capital do Império, capital da República, né? Então, ele é um homem brilhante, um tribuno, né? Uma pessoa que tinha um discurso que empolgava as massas com facilidade. Né? Há relatos de que as pessoas que assistiam aos discursos de Fausto Cardoso ficavam paralisadas. Tão brilhante, né, era o discurso de Fausto Cardoso. Marcelo Deda, que foi considerado um dos grandes, né, tribunos desse país e do estado de Sergipe, né, um grande orador, ele tinha como referência Fausto Cardoso. Né? Ele gostava muito de citar Fausto Cardoso, porque Fausto Cardoso era um brilhante orador. Numa época onde você não tinha rádio, você não tinha microfone, não tinha som, você só tinha os pulmões e as cordas vocais e o aparelho fonador. Tinha que ter voz forte. Voz forte, e esse homem tinha. Um poeta muito bom, que empolgava as massas com seu discurso, e o fato é que ele, deputado federal por 3 legislaturas, ele consegue, né, envolto nos ideais da recém-fundada República, né? Eu estou falando aí dos idos de 1900, né? 11 anos depois da proclamação da República, de 1889, 10, 11 anos depois, esse homem começa a ver a necessidade de uma mudança política no Estado, porque até então, quem governava o Estado eram os resquícios da monarquia. Eram aqueles políticos que ainda eram devotos da monarquia. E o Fausto Cardoso era um intrínseco defensor, né, da República. Né? Era defensor da República. E ele via que ele percebia a necessidade de você mudar a estrutura política do estado de Sergipe por conta de homens que ainda pensavam como na época da monarquia. Né? E não tinha, por exemplo, a questão da igualdade, da democracia. E ele queria um Estado mais democrático, um Estado mais igual, um Estado com mais direitos,
principalmente para as classes menos favorecidas. E ele consegue, na época, em 1906, nós tínhamos como governador do estado de Sergipe um homem chamado Guilherme de Campos. Né? Quem foi a Aracaju vê aquela rua de Campos. Guilherme de Campos era o governador de Sergipe. O grande líder político do estado de Sergipe naquela época se chamava Monsenhor Olímpio Campos, que é um dos nomes daquela rua de Dé, da pizzaria de Dé, Rua Monsenhor Olímpio Campos, em homenagem, né, ao Monsenhor Olímpio Campos. Então, o grande representante político da velha política, né, ainda com aqueles ideais atrasados de política, era o Monsenhor Olímpio Campos, que era um padre, um monsenhor, e era político também. Olímpio Campos foi presidente da província, do estado, né? E Olímpio Campos, ainda com os ideais da monarquia, e conseguiu transformar o primo em desembargador, e depois disso, né, botou o primo para ser presidente da província, governador do estado. E Fausto Cardoso, deputado federal, levava todas essas críticas lá para o Congresso Nacional, lá no Rio de Janeiro, né, capital da República. E eu sei que o discurso de Fausto Cardoso era tão empolgante, e ele ia aos municípios, ele conversava com as pessoas, ele ia às feiras para discursar, empolgou o estado de Sergipe, porque o estado de Sergipe exigiu a renúncia do Guilherme de Campos, primo do Monsenhor Olímpio Campos. Resultado. E aí, o Guilherme de Campos renuncia. Ao renunciar, ele vai buscar as forças federais para que seja restituído o poder a ele. Enquanto isso, né, um representante da Câmara Estadual, um outro desembargador, assume o poder, aliado de Fausto Cardoso, e Fausto Cardoso é o que, né, entrona essa mudança política no estado de Sergipe. Resultado, Fausto Cardoso, né, vai para o palácio para dar suporte ao novo governador, né, e vem as tropas federais para restituir o poder ao Monsenhor Olímpio Campos, que era senador na época, tinha um grande prestígio no Congresso Nacional, no Senado Federal, e tropas federais vêm a Sergipe para tirar, né, depois da renúncia, quer dizer, não foi uma coisa invadida, não se invadiu, não se deu golpe, ele renunciou e automaticamente assume alguém que representa ali o Tribunal de Justiça, entre aqueles que estão assumindo o governo e as tropas que vêm para retirar esses que estão no poder. Aliás, de Fausto Cardoso, que tomaram o poder. Resultado. E Fausto Cardoso é alvejado de morte. Toma um tiro no abdômen e vem a falecer. Interessante que antes da morte de Fausto Cardoso, e ele morreu na porta do palácio, bebê, já perto da morte. E aí ele bebe, quando ele bebe a água, dizem que os últimos suspiros deles, ele diz: bebo a alma de Sergipe, bebo a alma do povo sergipano. Morro, mas sergipano venceremos. Então, uma frase forte, poeta, né? O poeta tem essas coisas do poeta, né? Bebo a alma sergipana, morro, mas venceremos, sergipanos. Né? E ali, isso cria, claro, a partir daí você cria uma lenda, né? E poucos anos depois, o agrupamento, as ideias políticas do Partido Progressista, que Fausto Cardoso funda em Sergipe, se torna o que toma conta do poder do estado de Sergipe. E aí é de onde vem, né, o Graco Cardoso, que é um governo desse pensamento, dessa linha pensamento libertária de Fausto Cardoso. O que Fausto Cardoso queria é libertar o Estado de uma política velha, de um mando velho, né, da antiga política, né? E Graco Cardoso, que não são parentes, né, embora tenha Cardoso, mas o Fausto Cardoso é da Estância, né, do município de Estância, e o outro é de Divina Pastora. Coloca Graco, né? Cardoso aí, por favor. O Fausto Cardoso é de Divina Pastora e o outro,
O Graco Cardoso é da Estância, né? O governo, que era governo em 1925. Então, o Fausto Cardoso, ao procurar um nome, né, para o grupo aqui de Simão Dias, dá justamente o nome de Fausto Cardoso, que é um grande herói, né, do povo sergipano. Mas antes não seria esse nome, né? Não. Havia outros nomes. Olha ele aí, ó. Fausto, Isso. Graco Cardoso. Maurício Graco Cardoso, né, que era o presidente do Estado na época, era o governador do Estado na época, né, o Maurício Graco Cardoso. Esse de Estância não tem parentesco com o Fausto. Apenas as ideias políticas são homens do mesmo agrupamento político, né, idealistas, libertários, democráticos, né, e ele dá o nome daquele grupo, né. Havia cogitação para se chamar Simão Dias, havia cogitação para se chamar de Anápolis, havia cogitação para se chamar até de Olímpio Campos, né? Mas não podia um homem que vem do grupamento de Fausto Cardoso dar o nome para um inimigo de Fausto Cardoso. E esse episódio de Fausto Cardoso, que Fausto Cardoso morre em frente ao palácio e se torna um herói sergipano por conta disso, os filhos de Fausto Cardoso, 4, 5 meses depois, vão vingar a morte do pai. E vão até o Rio de Janeiro e matam a tiro o Monsenhor Olímpio Campos. Veja que isso é chamado desse episódio de a tragédia de Sergipe. No país todo isso é chamado de a tragédia de Sergipe. Então isso apenas para pontuar que até o nome escolhido tem um lastro histórico muito forte. E como eu sou um profissional das palavras, né, e eu acredito que as palavras têm poder, com certeza. Né? E a gente vê no nome Fausto Cardoso, a escola carrega todo o ideal. E isso leva para os seus professores, leva para o seu quadro de funcionários essa responsabilidade também, né? Então, vejam, o Grupo Escolar Fausto Cardoso, ele vem dar início a um novo modelo educacional no município de Simão Dias, né, com esses ideais de Fausto Cardoso e com os ideais também de um novo modelo de escola que se adeque mais aos modelos republicanos, né, de você levar a educação eu não digo ainda de uma forma universal, mas comece a chegar mais ao menos favorecido, que comece a chegar mais àquele que está lá, né, precisando dessa educação e que não tem condições de estudar, né? Então, a Fausto Cardoso vem, e esse modelo, ele surge no Brasil em 1920, se intensifica um movimento que nasce ainda no final do século XIX, que é um movimento chamado Escola Nova, né? Que é justamente esse modelo de uma democratização e de uma igualdade educacional no país. E a Fausto Cardoso carrega isso também com ela. Os ideais da Escola Nova, né? No Brasil, um dos maiores representantes da Escola Nova é o professor Anísio Teixeira, né? A história de Anísio Teixeira é uma coisa fabulosa. Daria para um programa ou mais de um programa para falar da história de Anísio Teixeira com relação à educação e a esse novo modelo de educação que o Brasil adotou a partir daquele momento. Certo? Então, a Fausto Cardoso tem tem uma história por trás dela. Né? Como eu digo que as palavras têm força, eu acredito que toda essa construção, né, linguística, né, ajuda a reforçar as ideias do Fausto Cardoso. Fausto Cardoso, que foi marcado, né, por eventos que foram noticiados no estado todo. Se fazia feiras, né? Como se faz hoje, quer dizer, sem perceber a gente está refazendo aquilo que no início o Fausto Cardoso fez. Aqueles projetos, aquelas feiras de ciências, aqueles trabalhos, isso se iniciou no Fausto Cardoso aqui em Simão Dias. Né? A escola intramuros, a escola que sai dos muros e vai para a comunidade apresentar o seu trabalho. Para você ter uma ideia, como foi importante a Fausto Cardoso para o município de Simão Dias, recentemente morreu um primo meu chamado Arildo Deda. Arildo Deda foi um dos maiores atores teatrais desse país, que é muito pouco conhecido aqui, ele é muito conhecido em Salvador.
onde ele foi professor da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, foi professor desses atores todos globais, o Vladimir Brista, aquele Lázaro Ramos, né? E esses atores baianos, todos que estão trabalhando na Globo, foram alunos de Ari. E onde foi que Arildo Deda começou a aprender teatro? Na Fausto Cardoso. No Fausto Cardoso. Olha, né? No Fausto Cardoso. Né? Às vezes eu falo no e falo na quando eu me refiro à escola. E no quando eu me refiro ao grupo, o grupo Fausto Cardoso. Hoje chama-se colégio, né? Hoje é um colégio, né? Colégio por quê? Porque qual a diferença de colégio e escola? Escola, quando ela funciona o ensino fundamental. Aí é escola. Escola Municipal Carvalho Neto, Escola José de Carvalho Deda, porque ele só tem o ensino fundamental. Quando ele tem o ensino médio também, ele passa a se chamar colégio. Né? Que é uma utilização, de certa forma, até errada, porque é uma palavra de origem francesa, e colégio em francês é nível superior. Mas no Brasil se trouxe colégio para aquela instituição que oferece o ensino médio, que antigamente era o ensino secundarista ou de segundo grau. Né? Denilson, vamos aproveitar e vamos ver algumas fotografias antigas do então agora Colégio Fausto Cardoso, do então Grupo Escolar Fausto Cardoso. Vamos ver aí algumas fotografias, alguns registros do passado, para a gente relembrar. Aí nós temos a antiga secretaria do Fausto Cardoso. Veja como era. Você vê que há todo um primor, né, na arrumação, os móveis. Né? É o zelo pela coisa pública, mas pela educação também. Aí é uma matéria do jornal A Semana, né? Isso. Falando sobre a professora Otaviana, que você já ressaltou sobre a importância dela na educação simondiense. O que mais nós temos aí? Também outra matéria do jornal A Semana, também se referindo ao Fausto Cardoso. Esse jornal A Semana, ele é editado, né? Quem funda esse jornal é meu avô, José de Carvalho Deda. Né? E aquele ali, Francino Deda, é o irmão de Carvalho Deda, né? Que ele é um dos colaboradores do jornal também, né? Francino Silveira Deda, né? Chamado popularmente seu Sininho, né? Que era o esposo de uma professora também que era de escola isolada, que era a professora Lucila Macedo Deda, que dá nome àquela praça lá. Praça, né? Verdade. Lucila Macedo Deda. Então, a semana, interessante que antes da semana, nós tivemos no Fausto Cardoso, olha, o lançamento de Fausto Cardoso. Veja como é importante. No Fausto Cardoso surge um jornalzinho chamado O Ideal. O Ideal. Esse jornal, ele inclusive é na época que meu avô é diretor dessa escola. José de Carvalho Deda. José de Carvalho Deda foi diretor do Fausto Cardoso. E ele impulsiona esses movimentos acadêmicos lá. Ele já trabalhava com o jornalismo, né? E leva para os alunos do Fausto Cardoso a necessidade da criação de um jornal. E eles criam esse jornalzinho lá na Fausto Cardoso e que dura algum tempo. Né? Nós tivemos aí o senhor José Rosa Montalvão, filho da terra, que dá nome hoje a uma escola lá na Aroeira, né? Que foi um dos redatores, um dos primeiros redatores desse jornalzinho lá do Fausto Cardoso. Fausto Cardoso, que deu governadores, né? Antônio Carlos Valadares estudou no Fausto Cardoso, Marcelo Deda Chagas estudou no Fausto Cardoso, Belivaldo Chagas estudou no Fausto Cardoso, Zé Valadares estudou no Fausto Cardoso, né? Desembargadores... Você falando de lá, não? Hein? Você falando de lá, você não? Não, infelizmente eu não estudei, não mas minha mãe estudou. Ah. Minha mãe foi aluna minhas tias, meus tios, né? E Fausto Cardoso que deu juízes, desembargadores, meu tio Arthur Oscar de Oliveira Deda, desembargador, estudou lá. Meu primo, irmão do Marcelo Deda, Cláudio Diná Deda Chagas, estudou lá. Quer dizer, as pessoas que se projetaram no município de Simões estudaram lá. Arildo Deda, né? Esse grande, segundo os críticos teatrais do Brasil, um dos maiores atores que representam Shakespeare no Brasil, né? Arildo Deda. E onde ele começou
a ver teatro? Com Dona Olda Dantas, que era professora no Fausto Cardoso. Então veja a importância dessa escola, né, para uma cidade ainda pequena, ainda provinciana na época, né, e que deu sustentação a uma vazão à necessidade do jovem se expressar, a necessidade, né, e isso era a modernidade na época. Na época nós não contávamos com celular, com a internet, né, mal se tinha jornal. Né? E esses homens despontaram justamente através da educação, né? E de uma escola que veio celebrar um novo tempo na educação no município de Simão. Vamos lá, vamos olhar mais algumas fotos. Passando aí, pode passar essa. Temos mais outras imagens aí, pode passar. Vamos aí, nós já vimos. Aí nós temos a imagem lateral, né, do colégio. Vamos lá, outra imagem. Aí são os antigos diretores, né? Só fazendo um adendo, antes do Marcos Ferreira, aí nós tivemos a dona Otaviana Odília da Silveira. E dessas coisas que nós não conseguimos compreender, por que é que ela não está ali? Por que não está nesses quadros? Porque oficialmente ela não foi diretora daquela escola, mas ela dirigiu os destinos da Fausto Cardoso durante alguns anos. Né? Mas, infelizmente, não está no panteão dos ex-diretores. Né? Então, consta oficialmente que o primeiro diretor foi o doutor Marcos Ferreira, que é o que dá nome ao supletivo, né? A escola supletiva, doutor Marcos Ferreira, o antigo supletivo, né? Hoje CREJA. Né? Inclusive, ele foi prefeito também do município de Simão, um grande estudioso, um homem de saber excepcional, né? E que foi o seu primeiro diretor oficial. Mas antes dele nós tivemos a dona Otaviana Odília da Silveira. Depois meu avô. Né? A segunda imagem, no caso, é o Cavalho Deda. É o Cavalho Deda, exatamente. É. E aí os demais, dona Agenor, né? Não é Agenor, Agenor. Né? Agenor? É Agenor, Não sabia, eu pensei que era Agenor. É Agenor, geralmente a gente, né? Dona Agenor, né? E todos esses mestres aí que nós tivemos, né? Misalva, Carminha, esposa do professor Udilson, professor Domingos, né? Um desses diretores mais recentes, né? Tivemos outros diretores depois desses aí, que não estão ali, mas que, né, tiveram até chegar na professora Luana. Atualmente, né? A Luana Almeida. Né? Luana Almeida, né? Que faz um brilhante trabalho naquela escola e que, junto com todos esses homens e essas mulheres, né, valorosos, que ajudaram e ajudam a construir a educação através da Fausto Cardoso. Então, é uma história bonita, né, que representa muito bem a educação simondiense. Esse colégio, hoje colégio, que fez muita história e continua fazendo. Exatamente. Né? Vamos ver mais imagens aí. Passa essa imagem, nós temos outra com mais qualidade, pode passar, pode ir passando aí é o Fausto Cardoso que a gente já viu. Eu quero ver as professoras e os professores, nós temos 3 imagens aí, para a gente mostrar, onde também está presente a professora Olda. Não está? Bom, se não conseguir abrir, mas só que aquela que está da escadaria e outra que tem nomes aí, isso. Veja se, tem uma que tem nomes. Se consegue abrir, por favor. Pronto, aí, essa, pronto, exatamente. Olha aí. Exatamente. Nós temos aí dentro, você pode até falar aí o nome dessas pessoas? Isso, né? Dona Aliete Silva Andrade, muitas pessoas ainda conhecem, Dona Mileta, né? Dona Rosália, né? Dona Ana Nery, né? Varjão, né? Dona Miralda, né? E Dona Emília Guimarães, aquela senhorinha que está lá no fundo, né? Dona Emília Guimarães, que conheci muito, foi minha vizinha, né? Durante muitos anos, né? Ela tia, né? Praticamente tia-avó de Marco Aurélio, né? E da psicóloga Clebiana, né? Do pessoal ali, de Dona Clélia, daquele pessoal ali.
E o pessoal que fazia educação aí, a gente tem final da década de 60, início da década de 70, que nós temos aí essa imagem. Se você observar, a estrutura do colégio não mudou muito, né? Nós mantivemos o que eu achei interessante nas reformas que esse grupo sofreu, ela não alterou a fachada, e não alterou a estrutura. Eu tenho uma foto que depois eu vou passar para vocês, eu não encontrei, vinha para aqui e não consegui encontrar, de minha mãe com 6, 7 anos de idade, né? Minha mãe está com 89 anos. Então, ela com 6 anos de idade, né? Há 83 anos atrás. E ela sentadinha lá, junto com os outros coleguinhas lá. Aluna lá do Fausto Cardoso. Fausto Cardoso, né? Essa depois eu mando para vocês, para ver se consegue colocar ainda aí. Veja aí, Lucas, se consegue. E ela sentadinha lá ao fundo, depois dessas escadarias aí, onde é o refeitório hoje, né? E fabuloso, né? Tem outras também, outras fotos aí de doutor Marcos Ferreira com Carvalho Deda, né? Isso. Lá no refeitório, que dá para ver bem. Então, manteve-se a estrutura original do prédio, porque foi um prédio muito bem construído, né? O que se perde muito desse grupo é a parte de madeira, né, aí, né, José de Carvalho Deda do lado esquerdo, do lado direito, Dr. Marcos Ferreira, e aí são formandos e formandas, né, dessa, não sei qual foi o ano, aí provavelmente 1900, na década de 40, 50 aí, mais ou menos, né, pela foto, eu acredito que entre 40 e 50, que foi essa formatura aí. Não consigo lembrar, assim, né? São a maioria dessas pessoas aí já faleceram, né? Para conseguir lembrar assim fica difícil. Mas só as pessoas mais antigas, né? Infelizmente a gente não tem a preocupação de fazer esses registros, né? Só depois é que a gente vai se dar conta da necessidade. Temos outra aí que está na escadaria. Exatamente. Olha, você vê que manteve. Inclusive está a mesma formação desse fundo lá, que é o refeitório hoje lá da nossa escola, manteve-se exatamente da mesma forma, né? E agora vamos ver a imagem da professora Olda. Olha, em 1941 isso. Aí, né? A professora Olda, vamos ver aqui a imagem dela com seus alunos na escadaria da escola. Isso aí, dona Olda, exatamente. Olda do Prado Dantas. Olda do Prado Dantas. Que você falou muito bem aí. Isso. No nosso podcast. Mãe de tia Dona Mari Carmen, né? Esposa de Euclides do Cartório, né? Tia-avó de Renata Dantas, né? Psicóloga e diretora lá do museu, né? Ô, Denilson, o prédio hoje, ele é tombado, né? O prédio do Fausto Cardoso. Na verdade, é tombado, mas como eram tombados todos aqueles prédios ali daquela praça, né? Infelizmente, alguns foram descaracterizados totalmente, né? Mas esse prédio é tombado, como outras residências ali, né? Eram tombadas e são tombadas né? Mas se mudou a fachada. Esse não, esse se mantém ainda, né? Felizmente, a fachada praticamente original, não alterou, Está a águia muito bem. continua lá, né? Então vamos aproveitar a sua fala e nós tivemos lá no Fausto Cardoso e vamos conhecer como é que está funcionando o Fausto Cardoso atualmente. E a gente observou que o prédio não mudou muita coisa, como o Denilson aqui já comentou. Nós conversamos com a diretora Luana Almeida, aí é a imagem antiga, né? Como dá para perceber. Vamos agora observar como é que está o prédio atualmente e como é que está funcionando atualmente o Fausto Cardoso, que vocês vão observar agora aqui no nosso Simão de Unidade. Assistam com a gente a partir de agora. Estamos aqui no Colégio Fausto Cardoso, essa instituição do ensino histórica em nosso município de Simão Dias, fundada em 1925 e até os dias atuais está funcionando, transformando a educação do nosso município e dos nossos cidadãos. A partir de agora nós vamos conhecer
um pouco mais sobre o Fausto Cardoso, vamos conhecer sua estrutura, sua história e muito mais. Mas antes eu quero mostrar para vocês o que nos chama a atenção é aquela águia ali em cima. É uma marca do Fausto Cardoso, como também é uma marca do governo Graco Cardoso que construiu essa escola. Então, nós vamos conhecer mais informações, mais curiosidades e muita coisa interessante sobre o Colégio Estadual Fausto Cardoso a partir de agora, aqui no nosso podcast Simão de Unidade. Já estamos aqui na parte interna do Colégio Fausto Cardoso, estamos falando da diretoria, aqui com a nossa diretora Luana Almeida. Luana, muito bom dia. Como é que você se sente em ser diretora desse colégio tão importante que tem uma história muito bonita aqui no nosso município? Bom dia, Valdeir. Bom dia, pessoal da Simão Dias FM. Então, é uma alegria muito grande, né? É um prazer enorme poder estar na direção desse colégio tão importante, tão significativo para a nossa cidade, o colégio mais antigo da cidade, né? Fundado em 1925, então 2025 será o nosso centenário. Para mim é uma alegria muito grande e uma responsabilidade também, né? Estar à frente hoje de quase 500 jovens da nossa cidade. Atualmente, como é que está funcionando aqui o colégio? Nosso colégio é de ensino médio, né? Nós temos 12 turmas, sendo 6 turmas pela manhã, 6 turmas pela tarde, e a gente atende hoje 462 alunos, né, distribuídos nesses 2 turnos, nessas 12 turmas. 462 alunos. Atualmente, quais foram as mudanças mais marcantes do Colégio Fausto Cardoso para o passado? A escola, quando fundada, né, em 1925, e até há poucos anos atrás, era uma escola de ensino fundamental menor, né? Quando iniciou, chamava primário, o antigo primário, da primeira à quarta série. Em 2017, né, a escola ela teve o perfil mudado, né, autorizado. Então, em 2017, começou a funcionar a nossa primeira turma de ensino médio. Em 2019, a última turma de ensino fundamental, o 9º ano, né, foi extinta. Então, de 2019 para cá, a escola ela é toda ensino médio, né, sendo a nossa primeira turma criada em 2017. Então, nossa modalidade é o ensino médio, né, o atualmente novo ensino médio. Atualmente nós temos quantas salas? Temos sala de informática, temos o que mais aqui nesse colégio? Temos. Nosso prédio é um prédio lindo, né, um prédio centenário, um prédio que, quando foi construído, na verdade, não foi pensado para uma proporção tão grande de tamanho, né, de alunos, enfim. Mas nós temos hoje sala de informática, né, nas dependências do nosso colégio, que funciona na parte baixa aqui. Nós estamos, né, o que a gente considera o primeiro andar, e temos a parte térrea. Então, temos sala de informática, sala de professores. As dependências da escola têm também uma biblioteca que foi adaptada para um espaço. O espaço onde hoje é a nossa biblioteca já foi, há alguns anos atrás, no passado, né, a sala de secretaria. Então, os espaços eles estão bastante diferentes do pessoal que passou por aqui há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, a estrutura da escola permanece a mesma, mas com os espaços que foram adaptados para atender a outras realidades. Então podemos conhecer esses espaços? Vamos conhecer a partir de agora aqui no nosso podcast Simão de Unidade. Venha com a gente. E continuando, nós estamos aqui no antigo porão do Colégio Fausto Cardoso, que foi adaptado e hoje está sendo utilizado em várias funções aqui no colégio. Vamos conhecer, Luana, o que hoje nós estamos aqui no antigo porão. Vamos conhecer. Vamos lá. Aqui é o nosso porão, né, onde sempre foi o porão, só que os espaços eles foram reaproveitados, né? Você vai entrar aqui um pouquinho. Aqui a gente... Vamos ver aqui. Tem aqui um depósitozinho, né, que a gente guarda algumas coisas nossas, né, de utilidade. A gente não tem outros espaços. Aqui a gente tem o nosso... Deixa eu ver aqui, vamos... depósito de material de limpeza, né? A gente tem o nosso depósito de material de limpeza aqui, né? É um pouquinho quente, mas é onde a gente pôde também aproveitar para acomodar tudo. Vamos agora para outra parte aqui do antigo porão. Todos os espaços estão sendo aproveitados em prol dos estudantes aqui dessa instituição. Aqui, olha só. Uma sala de informática, né, para nossos alunos. E não tinha essa utilização, mas aí a gente aproveitou, né? A gestão anterior teve essa ideia
E ficou bem legal, né, de colocar aqui a nossa sala de informática. Tem ar-condicionado, né? Então, sala de informática. E agora vamos para outro ponto aqui dessa parte inferior do colégio. Os armários. E aqui é o nosso arquivo, um arquivo extenso, por sinal, né? Um arquivo centenário. Então, aqui a gente tem pastas, né? Durante todos esses anos que a escola funciona. Então, são pastas de alunos, ex-alunos, ex-funcionários, né? E a gente aproveita também uma outra parte para guardar nosso material de apoio pedagógico também. Então, o antigo porão, ele se resume nessas salas, não é isso? Sim. Depósito. Tem mais alguma coisinha aqui com alguns livros guardados e algumas carteiras também, mas ele foi todo aproveitado, né? Hoje os espaços são bem aproveitados. O que mais chama a atenção aqui é a sala de informática. Vários computadores, televisão, ar-condicionado, lugar em que os alunos podem estudar ainda mais, fazer pesquisas e também aproveitar esse espaço da escola, que antes era inativado, não era isso? Praticamente, né? Era depósito de materiais, né? Carteiras. Então, a gente fez, a gestão anterior, como eu disse, fez esse reajuste, né? E a gente achou bem interessante, porque onde antes não tinha utilização, hoje já tem, para os alunos e para os materiais da escola também. Vamos agora conhecer outro ponto aqui do colégio. Vamos ver mais outras adaptações aqui desse colégio tão importante, com quase 100 anos de história. Vamos aqui agora à próxima sala. Vamos observar por aqui. De sala da rampa, né? Ela é utilizada também para reuniões, né, de alunos. Aqui funciona também a nossa sala de monitoria. Os alunos monitores ficam aqui, né? Ali está o nosso servidor Paulo, ele fica aqui nos auxiliando também com essa parte de livro didático, porque a gente tem pouco espaço, então a gente vai aproveitando tudo. Então, a gente também faz a distribuição de livros aqui, né? E essa sala também, que não tinha tanta utilidade, ela se transformou na que a gente chama sala da rampa, é o nosso mini auditório, né? Então, aqui a gente faz reuniões com os servidores, com os alunos, e também serve como sala de aula de reforço, né? Reposição de aula. Então, a gente utiliza essa sala aqui, que também tem ar-condicionado, que também tem televisão. Ok, vamos agora para outro ponto. Aqui também nós temos a parte do pátio aqui do colégio, que também eu acho que passou por algumas mudanças. Sim, essa parte, né, no início da escola, era o pessoal que chamava de terrão, né? Não tinha. Depois, há alguns anos já tem essa estrutura aqui de cimento, né? A gente pintou tipo uma meia quadrazinha que os meninos fazem, praticam educação física aqui, a gente tem rede de vôlei e faz algumas atividades aqui. Apesar de pequeno, mas a gente se ajusta aqui para fazer as atividades com os alunos. Aquela área lá é a área da cantina. Área de refeitório, né? Ali tem a nossa cantina, depósito de alimentos do outro lado e ali a área de refeitório dos alunos. Então, a gente percebe que o colégio, mesmo com quase 100 anos, ele foi se adaptando ao longo dos anos, né, para melhorar, comportar os seus alunos atualmente. Isso, e para atender também, né, nosso público que é de ensino médio, então essas mudanças todas foram necessárias, né? Ali a gente tem o banheiro, que é na parte baixa também, e aqui nós temos a sala de professores. Vamos lá conhecê-la, né? Vamos conhecer agora a sala dos professores aqui no Fausto Cardoso. É uma sala também, né, na nossa parte baixa, como a gente chama. Estamos aqui no Colégio Fausto Cardoso, essa instituição do ensino também, né, nosso público que é de ensino médio, então essas mudanças todas foram necessárias, né? Ali a gente tem o banheiro, que é na parte baixa também, e aqui nós temos a sala de professores. Vamos lá conhecê-la, né? Vamos. Os professores e temos, a gente funciona como um dormitório, a gente tem alguns professores que são de outras cidades, né? E aí às vezes precisam ficar por aqui um dia ou para o outro, então a gente tem essas 3 caminhas aqui que a gente faz de um dormitório para os professores. E, minha cara Luana, por coincidência, a vocês que estão nos acompanhando, a gente encontrou aqui o nosso convidado da semana, o nosso convidado do nosso podcast, que vai falar um pouco mais sobre o Fausto Cardoso. Ele está aqui, vai falar agora com a gente. Ele que também é professor desse colégio, além disso também representa muito a nossa cidade, foi prefeito, foi vereador, mas vamos falar sobre o Fausto Cardoso, Denso, que é professor daqui, não é isso? Sim, professor da rede, né, já há alguns anos,
e teve a felicidade de vir para essa escola, né? Essa escola que tem uma relação muito profunda com o município, com minha família também, né? Meu diretor, um dos primeiros diretores dessa escola foi meu avô, José de Carvalho Deda, né? Que muito fez pela educação de Simão Dias e de Sergipe, né? Antes de ser diretor, ele foi inspetor escolar do estado de Sergipe, era ele quem fazia essas visitas às escolas para ver a questão física, a questão de aulas, né? Então, é muito gratificante estar nessa escola, né, que já teve ascendentes meus, né, aqui nela. Essa escola que está com quase 100 anos e hoje você tem o prazer de também fazer parte dessa família e da história também, né? Sim, com certeza, né? Não só pela questão do parentesco com um dos seus primeiros diretores, né? Mas é uma escola que ela tem uma ideia bem definida do seu papel na educação, né? Ela sabe exatamente o que quer, tem um direcionamento para isso, né? Hoje tem uma direção, né, e um corpo de coordenadores, né, comandado pela professora Luana, que compreendeu o momento histórico que nós estamos vivendo e traçou, junto com os professores, né, tudo isso é pensado, não é uma ideia individual, numa ideia coletiva de como melhorar a nossa parcela de contribuição para a educação em Simão Dias. Sem falar que o interessante é que antes do Fausto Cardoso, que foi inaugurado em 1925, nós tínhamos escolas isoladas, não existia grupo escolar, não existia escola física mantida pela administração municipal ou estadual. Naquele período, a educação, né, desde 1834, 1834 no Império, né, essa educação, ela era, você tinha escolas isoladas, né? Um professor, alguém que tinha uma formação, tinha estudado no liceu, tinha feito... O liceu é hoje o que foi no passado o adicional, o magistério, né? Ou pedagogia. E esse profissional fazia na sua casa, começava a ensinar para seus filhos e depois os vizinhos chegavam para aprender também. Então, antes do Fausto Cardoso, nós tínhamos escolas isoladas, não existia uma escola institucional. E quem geria a educação no país, ou nos estados, eram, né, os governos estaduais, né, ou os presidentes de província. E o Fausto Cardoso veio justamente para aglomerar, juntar todas essas escolas isoladas num grupo escolar mantido pelo Estado, já que a responsabilidade pela educação primária era do Estado e não dos municípios. E o Fausto Cardoso é uma prova viva que quase 100 anos que existe, ele conseguiu se adaptar, né, com o tempo e está funcionando até hoje. Interessante é que você colocou um ponto aí histórico muito importante. Olha, os destaques, se você pegar os jornais de meu avô, A Semana, né, que ele começa a ser produzido em 1947, você já vê o apreço da população pela Fausto Cardoso, pela Escola Fausto Cardoso, né? As pessoas ficavam animadas, e a escola saía dos seus muros e ia fazer apresentações de trabalhos para a comunidade, né? Hoje a gente tem aqui, durante algum tempo, algumas... Por exemplo, tivemos o ano passado a Feira das Profissões, né? Nós tivemos aquele evento que você sai do jovem empreendedor, que esse jovem vai mostrar produtos, ou vai vender, ou vai fazer aquilo que ele melhor faz, né? Apresentando para o público. E, há quase 100 anos atrás, a Fausto Cardoso fazia isso. Quer dizer, então, nós, sem perceber, retomamos, né, algo que era, assim, uma característica dessa que foi a nossa primeira escola, né, organizada, do município de Simão Dias. Ok, Denilson, muito obrigado. E nos estúdios da Simão Dias FM, Denilson vai estar lá e vai falar um pouco mais sobre a história dessa escola e também da educação de Simão Dias de uma forma geral. É isso mesmo, nos vemos lá. Ok, vamos continuar com o nosso tour aqui pelas estruturas do Colégio Fausto Cardoso, com a nossa diretora Luana Almeida, que com toda a gentileza está nos mostrando como é que funciona o colégio atualmente. E agora, qual será o nosso próximo destino? A nossa parte de refeitório, como havia falado, cozinha, né, e o nosso depósito da merenda. Nós temos uma rampa de acessibilidade naquela lateral,
Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Acessibilidade é um tema, digamos que atual, que antes, né, por conta do colégio ser antigo, não tinha, mas que também teve que passar por esse processo de adaptação, que é a acessibilidade. Vamos ver aqui, ó. Isso. Como vocês percebem aqui, né? A gente tem uma outra entrada do nosso colégio, né? E o colégio não foi projetado há 100 anos atrás para a acessibilidade. Nós também não temos muito espaço físico, porque nós estamos na praça central da cidade, né? Então, do lado é casa, do outro lado é casa, nós não temos terreno para crescer. Mas a rampa de adaptação, né, para a acessibilidade foi construída há alguns anos atrás. Então, no momento, nós não temos nenhum professor e nenhum estudante cadeirante. Mas, se porventura a gente chegar a receber, né, ou um professor, ou um estudante, ou algum funcionário que dependa da acessibilidade, nós temos uma rampa de acessibilidade que também dá acesso à nossa parte, né, de cima do colégio. Muito bem, temos mais algum ponto para mostrar para os amigos e amigas que estão nos acompanhando nessa matéria, Colégio Histórico de Simão Dias. A escola, né, é um prédio pequeno, aconchegante, né, e essas são as nossas dependências. Aqui é a parte da cozinha, né, a cozinha também que sempre foi aqui dessa parte, né. Então, assim, é um pouco pequena para o tamanho do colégio, para o porte de alunos, mas a gente também se ajusta aqui. Ok, Luana, qual é a sua mensagem especial para o povo de Simão Dias e principalmente para as famílias dos alunos que fazem parte dessa instituição, você como diretora? Então, para a população de Simão Dias, né, todo o nosso carinho e agradecimento pela confiança. Nós temos hoje um número muito grande de alunos e uma procura muito grande por matrículas. É uma escola que, desde que se montou o ensino médio, vem crescendo, em números inclusive, né? São várias aprovações de instituições de nível superior, são alunos destaques em redação do Enem, alunos destaques no Enem, né? Muitos alunos nossos que por aqui passaram e hoje trilham caminhos de sucesso, no exemplo do Dr. João Costa, né? Entre outros alunos que saíram daqui e que saíram e deixaram o legado deles e levaram um pouco da nossa escola também e levam a nossa escola para outros locais, né? Então, hoje a gente tem um número muito bom de alunos que saem daqui e ganham sucesso, né? E a gente sabe da contribuição que a escola tem para isso e agradece à comunidade de Simão Dias, né, pela confiança depositada no nosso trabalho. E é um trabalho que a gente faz dia a dia, né, com muito carinho, respeitando nossas famílias, respeitando nossos alunos e fazendo o nosso trabalho de compromisso, que é ajudar com a educação dos filhos, né, de tantos simondienses e ter a alegria de ter tantos funcionários, né, que tem parte histórica com a nossa escola, como o professor Denison, que teve o avô, que foi um dos primeiros diretores aqui, como pessoas que já passaram por aqui e hoje têm seus filhos ou netos estudando. Então, isso para a gente é muito, tem uma alegria muito grande, né? Por exemplo, a minha mãe também já estudou aqui, o meu pai estudou aqui, a minha família. Então, e hoje a gente poder estar aqui representando uma escola tão importante para a nossa sociedade, é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? Muito alegre e com um compromisso grande de manter essa escola viva, como vocês bem viram. É um prédio centenário, mas que passou por adaptações, né? Passa por reformas e se mantém firme, não só na estrutura física, como no potencial educacional para a nossa cidade. Então, Luana, o nosso muito obrigado pela gentileza de nos receber e boa sorte para que você possa continuar realizando várias ações juntamente com a sua equipe para o crescimento ainda mais do Fausto Cardoso. O nosso muito obrigado. E aí você conheceu o Colégio Fausto Cardoso, Colégio Histórico de Simão Dias, e a Simão Dias FM mostra para você aqui todas as estruturas, todos os pontos. Nosso muito obrigado à diretora Luana e a todos que fazem parte aí do Colégio Fausto Cardoso pela acolhida. Nós estivemos lá e vocês acabaram de ver, né, como é que está funcionando atualmente o Fausto Cardoso. Pois é, Denison, quase 100 anos de história e o Fausto Cardoso ainda está aí, firme e forte. E você é prova viva, já que você é professor de lá. Sim, é uma responsabilidade, como eu disse, né? As palavras, o nome, né? A história, tudo isso cria em nós corpo docente, né? Corpo administrativo, né? Equipe diretiva, cria uma responsabilidade, né? Nós tivemos avanços significativos no ano de 2023 no Fausto Cardoso. Para você ter uma ideia,
muitas redações nós tivemos de alunos que fizeram o Enem o ano passado, 960, 940. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para quem trabalha ali e mostra também que a escola está no seu caminho, né? Claro, precisamos melhorar, né? Precisamos avançar. Avançamos muito, né? Nós tivemos uma reprovação, né, muito baixa o ano passado. Nós saímos de uma reprovação em 2022 de 70%, uma aprovação de 70%, tivemos uma aprovação de mais de 90% o ano passado, né? Nós tivemos um aumento no nosso parâmetro de avaliação estadual, né, o que mede, né, no IDESE, no SAES, nós tivemos uma melhoria significativa. Prova que nós estamos no caminho certo. Precisamos sim mudar, melhorar, né? Mas a educação se faz assim aos poucos, né? E não de uma hora para outra você consegue, né, os resultados, né? Eles vão aparecendo pouco a pouco, né? Eu só queria fazer um adendo também que, falando Fausto Cardoso, lembrando a educação, né, eu queria apenas lembrar alguns mestres fabulosos que nós tivemos e ainda temos no município de Simão Dias, né? Alguns já falecidos, outros ainda vivos, mas já aposentados, né? Eu gostaria de fazer aqui uma lembrança com relação aos professores, professor Dilson, né? O Dilson Soares. O Dilson Soares Ribeiro, que teve uma marca significativa, né, na educação de Simão Dias, um sujeito, um professor de mão cheia, né? Foi um dos professores que eu tive a honra de ter tido como professor, né? Foi meu professor e que me ajudou muito a escolher a minha profissão e a área em que eu escolhi, né? Que foi letras, né? Português, por causa do professor Dilson. As aulas do professor Dilson eram brilhantes, né? Nós tivemos também... Estamos apresentando aí. Professor né? Dilson. Saudoso professor, né? inesquecível professor Dilson, né? Ele, apesar de não ser simão-diense naturalmente, Isso, mas isso, fez isso. muito por Simão Dias, né? Muito por Simão Dias, né? Ele como ele gostava de dizer, é do Coité, né? De Paripiranga, né? Patrocínio do Coité, como já foi chamada Paripiranga. E ele foi um mestre notável, né? O ex-governador Marcelo Deda, né? Falava de um jeito especial de professor Dilson, né? Dizia que muito do português que ele sabia era graças ao professor o Dilson, né? E precisa essa saudação. Também lembrando aqui o professor Robertão, né, que foi professor de matemática durante muitos anos, Robertão da Loja, como era conhecido, né? Também Dona Enedina Chagas, né, que teve uma participação muito importante aqui. Antigamente se ensinava francês. E quem não lembra das aulas de francês da professora Enedina Chagas? Professora Laura Castro, né? Quantos alunos não lembram da dedicação e da paciência e da forma de trabalhar da professora Laura Castro, né? Dona Josefina, né? Professora Josefina, né, que foi diretora também de escolas aqui do município de Simão Dias e que teve um papel fundamental, né, na educação do município de Simão Dias, falecida professora Josefina, né, e professores que já estão aposentados, a professora Luciene Deda, né, as aulas de história da professora Luciene Deda a gente assistia de boca aberta, né? De tanta competência, de tanta sabedoria que a professora nos... as aulas de história dela, nós vivíamos as cenas, né? Era de uma forma tão descritiva, as imagens mentais que ela criava, que ela sabia criar através das palavras, nos transportavam, era uma máquina do tempo, nos levavam àquelas situações vividas, né, naquelas partes da história em que ela apresentava suas aulas, né?
também professora que felizmente ainda está conosco, né? Professora Luciane Deda. Também a professora Maria do Carmo Freitas, né, que foi secretária, professora Luciane foi secretária de Educação do município também. Professora Maria do Carmo Freitas, que também foi secretária do município, de Educação do município de Simão Dias, né? Professoras que dignificaram muito a história de Simão Dias. A professora Vigilinha também, né, participação significativa, a professora Nelda, né, Rosinelda, do Eduardo Marques. E a gente relembra, e a gente lembra os colégios, né? Exatamente, e que elas fazem parte, que também fazem parte da história. Vigilinha de da Simão Dias. Pierre Freitas, né? Professora Nelda da Eduardo Marques, Já né? são muitos anos que esses colégios Exatamente. Professora funcionam em Simão Joselice Dias. da Favo de Mel. Isso. Né? Então, são professores que ajudam e constroem a educação no município de Simão Dias. Né? E outros mestres que a memória, nesse momento, nos falha, né? Mas que tiveram. Professor Domingos, né? Que foi um dos diretores aqui, Domingão, como nós carinhosamente o chamávamos, seus alunos, né, o chamávamos, né, e que foi um dos diretores da Fausto Cardoso também, professor Domingos, né, que já encontra-se aposentado também, entre outros e outros médicos, professor Valmo, né, da escolinha, foi meu professor Valmo, de Educação Física, né, e sem falar o número de alunos, né, que estudaram ali na Fausto Cardoso, muitos deles já morreram, mas tiveram uma história marcante na história de Sergipe e na história do Brasil, né? Tribunos como Marcelo Deda, né? Que foi governador, foi deputado federal e foi eleito um dos melhores oradores da Câmara Federal, né? Teve sua origem educacional no Fausto Cardoso, né? Homens da justiça, juristas, né, que passaram pela Fausto Cardoso, né? Isso tudo nos orgulha enquanto simondienses ou pessoas que abraçaram essa cidade como sua, né? E que nos dignificam e nos orgulham. Né? Denilson, vamos aproveitar, já que nós citamos aí vários professores e também algumas escolas, só para ficar marcado aqui também nesse podcast, vamos citar o Milton Dortas e o Cavalho Neto, que também são muito importantes na nossa história educacional. Exatamente. Né? Depois da Fausto Cardoso, nós tivemos aqui no município de Simão Dias, né, para aumentar e, vamos dizer assim, tirar essas escolas isoladas e colocá-las, aí apareceu as escolas reunidas. Né? A Escola Reunidos não existe mais. É onde hoje era uma exatoria, onde tinha aquele... Quando você vai ali para Pinhão, em cima tem uma área, né, descampada, sem construção. Ali funcionava a Escola Reunidas. Depois da Fausto Cardoso, muitos anos depois de inaugurada a Fausto Cardoso, na década de 50, 60, aí surge a Escola Reunidas. Reunidas porque o nome é Reunir as Escolas Isoladas. Foi um outro grupo com a pretensão também de tirar esse isolamento dessas escolas e colocar num prédio. Então veio com essa. Depois veio o antigo industrial, o industrial que vai dar origem ao Milton Dortas e hoje ao Centro Excelência Dr. Milton Dortas. E aí, da industrial, da Reunidas, nós chegamos na industrial, e aí vai trabalhar com o ensino secundário na época, o 2º grau, hoje ensino médio. E aí você chega na Milton Dortas, escola, colégio, e agora centro de excelência, né? E nesse meio campo aí, na década de 60, aparece, né, uma ideia de escola que ela é um misto de particular, que é a Escola Carvalho Neto, né? Que ela vem num modelo chamado de cenecista, que é um pensamento de escola da comunidade voltada para a comunidade. É a comunidade que se reúne, cria uma escola e o único interesse dela é de ter algum dinheiro para se manter. Não tem como objetivo o lucro. A ideia é que ela se mantenha com poucos recursos, mantida por, né,
pagamentos de mensalidades, mas uma coisa que pagamentos que não eram muito altos, justamente para dar oportunidade, né, das pessoas estudarem. E assim a gente tem a Escola Carvalho Neto, né, que ainda funciona hoje é a escola municipal, né, porque ela foi novamente encampada pelo município, ela deixou de funcionar a Senec e o município retomou essa escola. Tivemos essas escolas que são fundamentais para a história de Simão Dias. Depois vieram essas novas escolas, o José de Carvalho Deda, João de Matos Carvalho, João Ferreira Matos, Carme do Prado Dantas, né, o supletivo, né, o antigo supletivo, hoje Creja, né, a Pedro Valadares, né, e aí você já tem, o município passa a adotar a política municipal de ter educação. Muda-se a Constituição e os municípios passam, não é só, o Estado passa a ter como dever principal, né? E aí eu estou chegando na década de 50, 60, o Estado deixa de ter como premissa, né, como competência inicial o ensino fundamental e passa a ter como competência o ensino médio, que antigamente chamava ensino secundário ou segundo grau. E os municípios passam a ter agora autonomia de gerir a sua educação municipal e vai ser justamente o ensino infantil e o ensino fundamental, né? E aí você tem uma proliferação de escolas. No município de Simão Dias, essas escolas deixam de ser isoladas porque as escolas começam a ser construídas na zona rural. E um grande construtor de escolas na zona rural foi o ex-prefeito Manuel Ferreira Matos, né, o popular caçulo, quem construiu. Para você ter uma ideia, na administração de caçulo foram construídas mais de 30 escolas na zona rural. E aí essas escolas saem da casa das professoras, que até aquele período ainda algumas escolas isoladas, e passam a ser municipalizada com um grupo lá na sua comunidade, né? Nós chegamos a ter mais de 35 escolas na zona rural aqui em Simão Dias, né? Também é uma coisa que precisa ser estudada ainda também, né? A escola deixa de ser isolada e passa a ser encampada pelos grupos Fausto Cardoso, depois Escola Reunidas, depois você municipaliza o ensino primário, que hoje é o ensino fundamental, e aí você tem a construção de escolas, né, de prédios públicos que vão funcionar essas escolas na zona rural. E aí há que era o ideal da escola nova, que o Fausto Cardoso é fundado com o ideal da escola nova, a ideia da universalização chegar a todos, e isso só vai se concretizar a partir da década de 70, com essas criações, 70 e 80, com a municipalização do ensino, né, e com essas escolas chegando na zona rural. Aí tivemos uma verdadeira aula, né, aqui sobre a educação do Brasil e também partindo para a educação simondiense. Eu mesmo aprendi muita coisa que eu não sabia e tenho certeza que você que está nos acompanhando aprendeu também. Bom, Denilson, o tema quando é bom e a conversa quando é boa, a gente conversa que nem nota que o tempo termina, né? Que o tempo passa. Infelizmente, nós já chegamos no final do nosso podcast, mas nós queremos te agradecer pela presença, por ter trazido a sua contribuição para o nosso podcast, e tenho certeza que muita gente que for acompanhar esse podcast vai aprender muita coisa, como nós tivemos aqui a oportunidade de aprender. E agora você fica à vontade para as suas considerações finais. Eu só quero agradecer, Valdeir. Eu não costumo, né? Eu não vou dizer que eu enjoei, eu desabituei já usei muito a rádio, já usei muito essa comunicação, né? E hoje eu não sinto muita vontade de fazer isso. Em algumas ocasiões eu sou chamado. E nessa eu me senti atraído, porque o tema me atrai. Acho que é dever meu
trazer um pouco dessa informação, desse conhecimento, para que sirva de lastro para a história, para historiadores, para as pessoas do município conhecerem um pouquinho mais de sua história. Né? Eu não sou um profundo conhecedor disso, eu me interesso por isso. Né? Nós temos grandes historiadores aqui no município de Simão Dias, a exemplo do professor Jorge Bastos, da professora Edjane, do professor Marcelo, né? de outros professores, da professora Amanda, né? Professor Geraldo, né? Esses sim, são verdadeiros historiadores. Eu gosto disso e me senti impelido para trazer essas informações que vocês me solicitaram. Só quero agradecer a você, ao Silvio, ao Lucas, né, a todos que fazem a Simão Dias FM e deixar um abraço aqui a todos que tiveram essa oportunidade e vão ter essa oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado. A vocês, amigos, o nosso muito obrigado pela atenção. E aí, assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Simão Dignidade, celebrando nossa história e identidade. Um abraço para todos vocês.